Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa, esse momento que foi guardado, reservado para o nosso encontro com o Pai. E você que está chegando agora, já vai te colocando nesse momento presente. O momento presente é o momento mais importante do dia. É o aqui e agora. É onde a gente escolhe, decide que as distrações não roubem o que Deus está falando aqui e agora para a gente. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós nos colocamos aqui como igreja e declaramos aos céus e terra esse tempo de mesa abençoado. Que o Senhor ministre nos nossos corações, ministre no meu coração e de todas as mulheres que estão aqui presentes, porque Tu é o centro. Tu é o centro dessa mesa, deste tempo de mesa. Obrigada, Jesus, por esse encontro. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, por nos ministrar, por nos mostrar o caminho, que nós hoje sabemos que só existe um. Nós declaramos e decretamos esse tempo de mesa entregue, Pai, nas Tuas mãos. Todo ensino que seja derramado se torne uma sabedoria aplicada em nossas vidas, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E vamos continuar o nosso estudo em 1 Coríntios 15, 12. A ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos consideradas falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Ele também não ressuscitou a Cristo, está se referindo a Deus. A gente fala que acredita na ressurreição, mas a gente nem morreu às vezes para ele viver. Bem como a gente já trouxe nos outros encontros que a gente estava fazendo, quinta e sexta da semana passada, quando a gente entrou nesse assunto. É no mínimo de a gente meditar profundamente no que está escrito aqui. Bem profundamente. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição? Muitas vezes a gente, inclusive, bate até o pé, querendo viver do passado, querendo manter as nossas velhas crenças, os nossos velhos hábitos, as velhas decisões tomadas. E a gente não permite que essas coisas morram. Eu creio que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quantas de nós estão mortas e não sabem? Quantas aqui? Quantas já se batizaram, mas ainda não se converteram em Cristo? Que ainda continuam contando as mesmas histórias tristes do passado, de antes de conhecer Cristo. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou.
Se eu falo que eu creio na ressurreição, mas nem eu mesmo ainda morri para mim, e da mesma forma que o eu físico é, o eu espiritual também é. Para o meu eu espiritual viver, o meu eu carnal ele deve morrer. Para o meu eu espiritual viver, renascer, ressuscitar. Nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É inútil eu pregar o Ele vive, se eu ainda não morri. Se eu ainda não matei meu ego, as minhas falsas verdades, as minhas dependências emocionais em lugares e pessoas. Eu ainda quero viver do meu jeito. A nossa mente, ela sempre vai dar um jeito de levar a gente para o que ela já conhece. E ela vai tentar anular tudo que Deus está nos entregando de qualquer forma. Ela vai dar um jeito. E muitas vezes a mente que ganha. Porque a carne quer manifestar o tempo todo o que ela acredita, o que ela crê. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, e ainda estão em seus pecados. Inútil é a minha fé, se eu ainda não morri para as minhas vontades e os meus pecados e as minhas verdades. Eu ainda estou neles. Não adianta eu crer que Cristo ressuscitou e eu mesma não aplicar isso para a minha vida. Qual será o meu testemunho? Se eu ainda testemunho as mensagens da minha velha vida, do vitimismo, da escassez, da miséria, das limitações, dos padrões, isso ainda não morreu. Como é que ele vai viver? Eu só consigo perceber uma mulher falando, quando ela está em Cristo, ela fala o que Cristo está fazendo na vida dela. Ela não abre a boca para chorar e se vitimizar das coisas que aconteceram no passado dela. Ai, porque minha mãe morreu lá em 1980, a minha também. Esse era o propósito dela. Porque o meu pai fez não sei o que em 1950. Esse era o propósito dele. E aí, qual o teu propósito? Continuar contando as mesmas histórias de antes de tu conhecer Jesus? Tu ainda não morreu para ti. Tu ainda sofre com o teu passado. Não tem como viver o novo se tu ainda não morreu para ti e para as tuas verdades. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Eu ainda acredito que o que aconteceu comigo é quem eu sou. O que aconteceu comigo não é quem eu sou. Essa revelação só vem, quem eu sou só vem quando eu morro para as minhas verdades absolutas. Quando eu morro para os meus pecados, quando eu morro para o meu vitimismo, quando eu morro para o meu coitadismo. Eu não sou coitada e nenhuma mulher que está aqui é. E fato de tu acreditar e viver as mesmas histórias do passado, contar as mesmas histórias do passado,
contar os mesmos testemunhos do passado, tu vive exatamente o passado no presente o tempo todo e nem percebe. Seja isso no corpo, seja isso na alma, seja isso no espírito. Porque as três dimensões, elas andam juntas, elas não estão separadas. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quantos que a gente conhece dormiram em Cristo? Quantos irmãos e irmãs que falam os versículos e não vivem os versículos? Porque eles dormiram. Assim como a gente também dorme muitas vezes. Por quê? Porque a gente ainda não quer soltar o que aconteceu. Quebrar o padrão, quebrar o ciclo, seguir o caminho que Cristo deixou. Deixando os nossos pecados de estimação lá na cruz. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de só um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de só um homem, pois da mesma forma como Adão todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. Todos nós vivemos em Cristo. Mas para viver em Cristo, a gente precisa morrer para nós. O que precisa é morrer em mim hoje. É todos os dias um pouquinho. Todos os dias se permitir. Perseverando, persistindo. A gente não pode se permitir deixar ser mais fraca que uma coisa que está fora da gente. Dá um exemplo, Cris. Um doce, uma refeição, um lugar, uma pessoa. O que te governa? E tu não consegue governar? O que está em nós, dentro de nós, é maior do que o que está fora de nós. Porque quando eu escolho, eu decido morrer para mim, ele vive em mim. Ele habita em mim. Quem eu sou diante das coisas que acontecem na minha vida, que me mostra se eu estou manifestando as obras da minha carne, dos meus pecados, das minhas vontades, do meu passado, ou se eu estou deixando fluir o Espírito de Deus através da minha vida. Tá perdendo a paciência? Tu manifesta as tuas obras e não as obras dele. É simples. Perceba o que tu sente diante das situações que acontecem. O sentimento é uma interpretação dessa realidade. O que está acontecendo? As pessoas que estão diante de ti. Como tu tá lidando com as coisas. Eu que sinto. Eu estou interpretando. Se eu interpreto com amor, ele tá me ensinando a interpretar com amor. Porque a minha antiga versão chutava o balde o tempo todo. Batia o pé, espraguejava, brigava, ficava com cara de cu o dia inteiro. Não sabia lidar com as emoções. Ali, Deus já estava me dando a oportunidade de crescer. Filho amado, eu tô te dando um monte de oportunidade de tu crescer, tu tá todo o tempo interpretando com base nas coisas que tu quer, nas coisas que tu já viveu, ou da interpretação das pessoas que tu conviveu, porque o ambiente nos molda. Isso é fato. O ambiente ele é muito poderoso. A forma como as pessoas
desse ambiente que tu convive e interpreta as coisas, vai ser a forma como tu vai interpretar. A forma como a gente interpretou as coisas quando a gente era criança é a forma que a gente interpreta até hoje. Tem sentimentos que não são nem nossos. São sentimentos que a gente absorveu dentro da barriga da nossa mãe, sentimentos que a gente absorveu quando a gente ainda era criança, dos nossos pais, e a gente acha ainda hoje que esse sentimento é nosso. Honrar pai e mãe, reconhecer pai e mãe e soltar o pai e a mãe. Deixar as crenças deles com eles vão se resolver com a vida. Agora eu estou aqui no tempo de mesa, às 12h02, todos os dias, para renovar a minha mente, parar de contar a história triste do meu passado e começar a contar nova história. O que precisa morrer em mim no dia de hoje, o que eu preciso treinar na minha mente no dia de hoje, o que eu estou interpretando hoje da minha vontade e qual é a forma que Deus está querendo me ensinar para eu interpretar. Porque se a gente não aprender com as situações que a gente está vivendo agora, elas vão se repetir até a gente aprender. Até a gente encerrar esse ciclo. E o ciclo ele não se repete para menor, ele vai aumentando e cada vez vai ficando pior, pior, até estourar o esgoto. Então é melhor que a situação que eu estou vivendo agora, eu escolha, eu decido resolver agora, do que esse ciclo se repita na semana que vem pior, ou na outra semana pior ainda, e no outro mês pior ainda. Eu quero resolver hoje. Porque eu sei que só existe o hoje. Se eu resolver hoje, eu vou colher amanhã. Tem mulher que fica adubando uma terra que já morreu, uma planta que já morreu, um solo que já morreu. Deixa isso. Novos lugares, novos ambientes, novas terras. Deus não fez a gente com perna para criar raiz aonde a gente nasceu. Saia da tua terra, para lugares que eu lhe mostrarei. Ele falou, ele falou. Visto que a morte veio por meio de um homem só, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só. Pois da mesma forma como Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos. Não existe nem, não é vírgula, é todos. Todas nós, nele, somos vivificadas. Avivadas. Ele nos traz a vida, porque ele é a vida. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se eu não estou vivendo, eu estou morrendo. Nós podemos escolher viver ou morrer. Eu escolho morrer para mim e viver para o que ele me chamou. Se eu não tomar essa decisão, nós somos livres para tomar essa decisão. Todas aqui são livres para tomar essa decisão. Todas somos livres para tomar essa decisão. Parar de contar história triste e viver novas histórias. Parar de contar histórias de morte e começar a contar histórias de vida. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Jesus já me curou disso. Eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui hoje conosco, nesse tempo de mesa, já têm um testemunho, algum milagre para contar e compartilhar. Mas quando está entre pessoas, esquece desses milagres.
Esquece desses testemunhos e conta só a parte ruim. A gente precisa começar a estar mais presente para observar as nossas falas, perceber as nossas falas, as pessoas que chegam até a nossa vida, qual o tipo de fala que sai da nossa boca. A gente pode escolher estar presente ou não. Ai, Pai, muito, muito, muito obrigada, Pai, por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, por ministrar em nossos corações e nos trazer tanta clareza, Pai, sobre morte e vida. Eu escolho hoje, Pai, morrer, matar todas as histórias que eu contava sobre o meu passado, sobre todas as coisas ruins que aconteceram, porque não foram ruins. Eu interpretei como ruins. Todas as histórias foram boas. Todo o meu passado foi bom. Tudo que aconteceu na minha vida foi bom, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que aconteceu precisava acontecer para eu aprender a crescer, para eu aprender a interpretar as coisas da forma que Deus vê e não da forma que o mundo vê. Está se levantando uma geração de filhos e filhas de Deus que interpretam a realidade da forma que Deus fez, que Deus criou, que ela é boa, perfeita e agradável. A interpretação de ruim é nossa, da nossa velha natureza, da velha vida que a gente viveu antes de conhecer Jesus. Pai, toca os nossos corações com teu amor. Nos ensina, Pai, a interpretar a realidade com os teus olhos, com os teus óculos. Abençoa ainda mais esse dia de hoje, Pai. Obrigada, Pai, pela minha vida, a vida de todas as mulheres que estão aqui presentes nesse tempo de mesa. Que nós tenhamos, Pai, uma tarde abençoada na tua presença. Que a gente esteja sempre, Pai, com o coração aberto, disposto e disponível para crescer em Ti e aprender contigo. Porque não tem nada melhor, nada maior para uma filha que aprender com o pai, crescer com o pai, pedir instrução com o pai, deitar no colo do pai quando se sente cansada ou esgotada. Esse é o tempo, chegou o tempo de a gente parar de contar a mesma história e repetir os mesmos padrões. É possível sim, eu, Crislaine, estou vivendo isso. E se eu consigo, todas as mulheres que estão aqui presentes conseguem. Porque eu sei da realidade que eu saí e a realidade que eu vivo hoje. Não importa onde eu estou, não importa onde você está, é possível sair dessa realidade se tu quiser. Basta uma escolha, uma decisão e um movimento. Nós somos livres para escolher, mas escolhemos as consequências das escolhas. Tudo é proporcional, todas as escolhas e decisões, elas têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Pai, que nós possamos aprender, Pai, a escolher com o teu coração. Eu coloco meu coração aqui, Pai, alinhado ao teu, para escolher da forma como tu escolheria, e não conforme eu gostaria de escolher as coisas para mim. Porque eu sei, Pai, que tudo que eu escolheria seria muito limitado perto do que tu escolhe para minha vida. Obrigada, Jesus, por estar conosco nesse tempo de mesa. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir em consciência e nos ajudar a despertar essa nossa consciência. Que toda resistência, Pai, da nossa mente, ela cai por terra em nome de Jesus. Porque essa resistência atrapalha os filhos de Deus de crescer. Que a minha resistência caia por terra e que a resistência de todas as mulheres que estão chegando e de todas as outras que chegarão, caem, Pai, por terra em nome de Jesus. Abra as comportas. Permita que essas comportas desçam, baixo, para tu receber o amor incondicional de Deus para tua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse tempo. Obrigada pela vida de todas as mulheres aqui. Amém, amém e amém. Amém.